A palavra tática vem do grego tátique ou técne. É a arte de manobrar tropas ou qualquer elemento componente de uma estratégia com a finalidade de se atingir a meta desejada em um empreendimento qualquer. É uma palavra muito utilizada em guerras, mas mais recentemente também muito utilizada na administração de empresas e, claro, no futebol. O meu nome é Rodrigo Fante, fica junto comigo até o final desse vídeo, que hoje vamos falar de tática aplicada ao futebol. Esse vídeo faz parte de uma sequência que farei sobre tática no futebol, passando desde os conceitos mais simples até os mais avançados. E para começar, é preciso que tenhamos entendimento do que é tática, essa palavra tão utilizada em diversos segmentos e que quero explicar hoje para vocês. O livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, um tratado militar separado em 13 capítulos, escrito há 2.500 anos atrás, é muito referenciado quando se fala de estratégias na administração de empresa. As táticas descritas nesse livro permanecem atuais para diversas situações do cotidiano gerencial de empresas até hoje. Mas será que podemos aplicar algo desse livro ao futebol? Quero comentar um trecho do livro e me perdoem a pronúncia falha de nomes chineses. Como vocês devem notar, não é o meu primeiro idioma. No livro, o autor descreve uma batalha entre dois exércitos, um comandado pelo general Wu Qi e o outro pelo general Qin. E nessa luta houve um oficial que antes da batalha iniciar não controlou seu ímpeto, adiantou-se, cortou alguma das cabeças e regressou às suas linhas. Wu Qi então mandou que o decapitassem. E então o comissário do exército de Wu Qi deu um conselho ao seu general. Trata-se de um oficial de talento, não é sábio decapitá-lo. Wu Qi contestou: eu acredito que seja talentoso, mas é desobediente. E ordenou então a execução do castigo. Nesse ponto, nota-se que as batalhas tinham mudado. Lutas que antes eram caóticas e ganhas meramente no fato de quem tinha mais talento e números, agora se transformavam em operações perfeitamente orientadas. Ninguém podia mais avançar sem o apoio, e os covardes não abandonavam mais as suas posições. Esses eram elementos dos novos exércitos, capazes de movimentos coordenados e de acordo com planos pré-estabelecidos. Funcionavam segundo sinais sistemáticos. A ciência ou arte da tática havia nascido. Vocês conseguem ver a analogia aqui? Muitas pessoas falam que a tática no futebol é para inglês ver, um monte de nomes complicados para valorizar treinadores. Falam ainda que a tática não se aplica em campo, que o futebol é aleatório e dominado pelo talento puramente, que não há como organizar um time sem limitar o talento, resultando também na limitação da capacidade de entrega desse time. Mas Sun Tzu já conseguia ver 2.500 anos atrás o que muitos especialistas esportivos não conseguem ver hoje. Todo caos pode ser controlado e organizado a favor de um propósito. Mas para isso, muito treino é necessário, muita repetição e inteligência para ver as oportunidades que se abrem no meio a esse caos. E o futebol é caos. É verdade. São 22 pessoas correndo no campo, cada uma tomando decisões a cada segundo e influenciando a decisão dos outros. Mas um time bem treinado sabe não apenas como reagir no meio desse caos, mas também a induzir o caos ao seu favor. Consegue transformar aleatoriedade em movimentos coordenados. Voltando ao campo militar, nos filmes e nos seriados sobre o tema, os militares encenados criam armadilhas, encurralam oponentes, induzem os inimigos a fugir na direção de emboscadas minuciosamente arquitetadas, simulam a queda para abrir a guarda do rival. Cada soldado sabe exatamente qual tarefa deve cumprir e quando não sabem ou executam tal tarefa de forma errada, derrubam todo o seu grupo junto com ele. E isso pode ser aplicado ao futebol. A repetição de situações treinadas antes do jogo pode fazer com que o time adversário, sem perceber, caia em armadilhas planejadas pelo seu time, desde triangulações, aproximações, cobranças de falta treinadas, de escanteio, indução de movimentos para abrir espaços e sair de momentos de pressão em um jogo, ou ainda o oposto, movimentos para criar pressão no adversário em um jogo.
A estratégia do time se adapta também à estratégia ou falta dela do time adversário. O futebol é um jogo de indução, onde um time taticamente mais bem preparado pode bater um time mais forte tecnicamente, como já vimos diversas vezes. A tática na guerra é a arte de manobrar tropas, distribuí-las na zona de conflito. No futebol, é a arte de manobrar os seus jogadores para conseguir criar e atacar os espaços que possibilitem um caminho rápido até o gol do adversário. E a tática varia de acordo com o time, treinador e confronto. Pode ser recuar o seu time para perto da sua área, para quando tiver a posse de bola conseguir rapidamente ligar um contra-ataque e pegar o adversário em linhas mais altas e inferioridade numérica. A tática também pode ser seguir um jogo de posição, onde tenta-se conseguir essa superioridade numérica, criando espaços, atacando esses espaços e sempre mantendo linhas minimamente organizadas. A tática pode variar também de acordo com o número de jogadores que desempenham uma determinada função em campo, criando assim as táticas que conhecemos pelos números, como por exemplo 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 e muitas outras. Uma tática também pode ser você deixar 3 atacantes dentro da área adversária, induzindo o adversário a levar mais jogadores para esse miolo da defesa e assim abrir espaços nas laterais para o cruzamento. Outra tática pode ser levar 3 jogadores para triangular em uma lateral, enquanto outro jogador abre na outra ponta livre e assim você recua dessa triangulação ao meio-campo, que liga rapidamente nessa outra ponta com esse jogador livre, novamente fazendo com que o time adversário abra espaços para você e permita novas jogadas de perigo. Você pode induzir diversos comportamentos no seu time, que se o outro time não perceber a sua ação, jamais vai estar preparado para reagir a tempo. E assim como na guerra, o treinador inteligente é aquele que não se prende a apenas uma tática. O treinador de sucesso treina aquela tática que acredita ser a melhor e dentro do jogo observa o movimento do oponente e adapta o seu time a esses movimentos. É importante salientar que mudar alguns movimentos no jogo não significa abandonar a sua tática, ou tudo vira caos novamente, fica sem controle. Mas é possível dentro da sua tática modificar determinados elementos, mudar um jogador de posição ou pedir a troca frequente de posições para confundir o adversário. Os jogadores mudam a sua função, mas respeitando as posições previamente definidas. Então a tática no futebol são esses movimentos previamente treinados para que os jogadores saibam como responder em situações de jogo de uma forma mais automática. Muitas vezes, ao assistir um jogo de futebol, você nem percebe isso acontecendo, pois a tendência quando assistimos a um jogo de futebol é olhar somente o jogador com a bola. E aqui eu deixo um exercício para você. Tente no próximo jogo que você assistir analisar os movimentos do seu time sem a bola. São nesses movimentos que se ganha um jogo. Galera, nesse vídeo o meu objetivo era explicar o que é tática e mostrar que o caos do futebol pode ser controlado, que situações de jogo podem ser induzidas e evitadas, e os grandes times dominam essas técnicas. Surpresas, é claro, sempre vão existir. Afinal, na guerra e no futebol se vive de caos, mas com treinamento, estratégia, tática e inteligência principalmente, as surpresas diminuem consideravelmente e a reação a essas surpresas se torna mais rápida e eficiente. Antes de eu terminar, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Ficou claro o que é tática e como ela pode influenciar mesmo nos cenários mais caóticos? Como o futebol, mesmo em situações extremamente aleatórias, pode ser induzido a um sistema mais organizado e gerenciável? Deixe o seu comentário sobre o que achou desse vídeo aqui embaixo. E no próximo vídeo dessa série eu quero falar sobre os padrões de comportamento e os conceitos básicos da tática aplicada ao futebol. Eu agradeço a você que ficou comigo até aqui no final, já deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu deixo um forte abraço a todos e até mais!